De volta com o seu checkmate, hoje de volta ao vivo, né, com o deputado federal João Pisolati do PP, presidente do PP de Santa Catarina. Nós falávamos desse possível apoio do PP a tudo isso que a gente conversava antes, essa descentralização que, na verdade, ampliou um cabidão que o próprio Colombo já atacava o Luiz Henrique antes. Depois a coisa muda, o vento muda e, inclusive, se ampliaram as regionais. É esse o caminho do PP, presidente do PP de Santa Catarina, hoje João Pisolati, vai caminhar para isso? Como é que está esse cenário? PMDB e PP juntos em Santa Catarina? Quem vai definir as coligações serão as convenções estaduais que acontecerão em junho. Com relação às regionais, eu entendo que até o próprio governo, cada partido vai ter uma posição. Não significa que você entrar numa coligação, você tem que pensar igual aos outros partidos da mesma coligação. Que as secretarias regionais serão debates, uns debates principais, e cada partido vai ter que demonstrar o que pensa na eleição, não tenha dúvida disso. Ou vamos, o PP tem uma posição sobre isso? De 36 para 21, parece que o governador já está pensando nessa reforma, ou seja, ela vai ter que fazer uma reforma. O que o PP entende é o seguinte: primeiro, qual é o objetivo quais são os objetivos das secretarias regionais? São alcançados? De que forma? Justifica manter essa estrutura? Ou seja, nós temos que ter uma estrutura eficiente para o nosso eleitor, ou para o nosso morador, para as pessoas que moram efetivamente na região onde elas são atendidas. Elas não podem ser apenas uma estrutura para empregar pessoas do partido das coligações. E isso, com certeza, se nós participarmos da coligação da qual você se referiu, não é claro... Volta da Arena, quase, né? Claro. Meio parecida. Não, mas aí você está misturando a Arena com o MDB, né? Pois é, mas aí ia ser uma ave completamente diferente. Na verdade, se acontecer isso, será uma quebra de paradigma. Sim. Mas essa quebra de paradigma, ela aconteceu no início do governo Lula, quando o PP foi para a base de governo. Quando fui para a base de governo, eu quase apanhei no interior do estado. Sim. E depois o PP acabou indo todo para a base de governo 2 anos depois. E se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos um enxugamento muito grande do partido na época. E hoje o partido se fortaleceu e está voltando nesse ano, com certeza, nós vamos aumentar o número de deputados e senadores. Essa negociação com o Colombo já levou o Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia. Olha, pelo que eu estou lhe ouvindo aqui, a coisa está bem encaminhada para... Salvador, nós estamos conversando... O Espiridião Amin pensa assim também, Ângela Amin... O pensamento do Espiridião, da Ângela, do Pisolati, do Juarez, do Comim, do Silvio Drever, individualmente não tem importância, mas não decide. Quem vai decidir o caminho do partido, pela primeira vez na história desse Brasil, vai ser a base do partido. Ou seja, nós não vamos definir em cima e convencer embaixo o que é melhor. Vai convencer embaixo primeiro? Nós estamos escutando as bases, dentro da vontade e do sentimento da base, nós vamos decidir em cima. O que o partido entende? 24 anos nós estamos 20 fora do governo. E mesmo assim, somos o segundo maior partido do Estado. 20 anos fora do governo do Estado. Isso significa que nós temos uma militância fantástica, uma lealdade dos companheiros, um projeto definido. Mas sua vinda em Joinville é para tentar dar uma reforçada aqui também? Tem essas conversas aqui também? Estamos conversando com todos os municípios catarinenses, com os 295 municípios, ouvindo, tendo o sentimento deles em relação ao projeto do partido para esse ano, o que nós devemos fazer. Estamos identificando primeiro e definindo os nossos candidatos a deputado estadual e deputado federal. Vamos fazer de 8 a 10 deputados estaduais, vamos fazer de 3 a 4 federais. Para isso estamos buscando os nomes, as candidaturas que aceitam participar dentro de um projeto de poder do Partido Progressista. O Partido Progressista tem a prioridade de ir ao governo, até para poder participar das decisões e das ações do governo do Estado. O que vai ser mais difícil? Convencer a militância do PP a se aliar ao PMDB? Convencer o PMDB? Vamos lá. Como é que vai ser essa engenharia? Porque o senhor é engenheiro. Deve estar trabalhando muito com essa engenharia, hein? A engenharia política é mais complicada do que a engenharia civil. E Rui, eu acho que com mais, né? A estrutura Rui com mais facilidade. Você pode ter uma coligação PSD, PMDB e PP.
Pode, deputado? Pode. Bom, o governador convidou oficialmente o Partido Progressista para participar da chapa. Aí tu vai perguntar, o PP vai votar no Raimundo, não vota diretamente no PMDB. Aí tu vai perguntar, mas o PMDB vota no PP? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida numa avaliação que o partido vai fazer. Agora, e se o PMDB sair da coligação do Raimundo e tiver candidatura própria, o PT tem candidatura própria? Aí o PP vai ter candidatura própria, ok? E se o PMDB coligar com o PT? Aí é outra coligação que pode poder... Aí volta a arena pura PSDB, mesmo. PSD e PP. Entende? Então o jogo, na verdade... Ainda está muito a definição das denso. coligações vai depender das movimentações partidárias. É ela que vai definir o que nós vamos fazer efetivamente. E no partido Agora, não tenha dúvida Pisolati, que o partido vai levar, independente da coligação, e vai definir as suas propostas, o que pensa da saúde, da segurança, que é um problema sério no Estado, das secretarias regionais, do que pensa, e vai procurar construir isso com os partidos aliados. Claro. O casal Amin, nessa conjuntura, tem espaço na majoritária? Como é que está isso? O PP estava meio rachado, né? O senhor lá com o Ponticelli, uma briga, comando do partido. O deputado Juarez Ponticelli e eu estamos... Estão na paz? Estamos na paz, sem problema. Estamos no mesmo projeto de fortalecimento do Partido Mas Progressista. ele também quer ir para uma majoritária. E eu acho muito bom isso, acho legal isso. Imagina se tu tiver um partido que só tem o Espiridião Ângela como candidato. Isso é ruim para o partido. O partido está no processo de renovação, integrando, não afastando, incluindo uma renovação de inclusão. Ou seja, qualquer partido, tanto no município quanto no Estado ou no governo federal, os partidos precisam ter essa militância de comando de processo eleitoral. E é o que o PP está fazendo. Respeitamos individualmente cada um, mas o PP não é de ninguém. O PP é uma instituição, o PP é da militância, dos progressistas. E a sua costura, a partir de Brasília, é para que isso aconteça aqui, essa tríplice diferenciada aí? Não, o meu esforço... Vai apoiar Dilma? O PP já está fechado na situação? Ainda não, nós somos da base de governo e entramos na base de governo do governo Raimundo sem pegar cargo, ou seja, não participamos com cargo. A bancada estadual definiu dessa forma, na época, né, com a intenção de poder viabilizar o governo do Estado e ajudar os municípios catarinenses, dentro da necessidade dos municípios terem o apoio do governo federal e do governo do Estado. Mas que apoio, né, mais desprendido? Agora, esse do PP, nada assim. Imagina nem um carguinho, deputado. É um apoio desprendido. Com certeza, numa eleição que nós participaremos, nós iremos para o governo, não tenha dúvida disso. Com relação a Brasília, nós somos da base de governo, dos 8 anos do presidente Lula e agora no 4º ano da presidenta Dilma. O que vai acontecer? Uma coisa é você ter compromisso com a governabilidade, a outra coisa é ter compromisso com a eleição. O compromisso com a eleição nós estamos discutindo. Estão discutindo ainda? Estamos discutindo. Não tem claro. Não acham que o governo Dilma foi tão bom quanto o do Lula, então? Para estar nessa discussão? São perfis de gestão diferentes, né? Se tu pegar Sim, a avaliação... Lula muito mais política, Dilma muito mais administrativa. Se tu pegar a avaliação do presidente Fernando Henrique, por exemplo, o que estamos deixando de fazer que é extremamente importante? O Congresso e o governo federal não estão fazendo o dever de casa no quê? Nas reformas estruturais. O que são reformas estruturais? Reforma na área econômica. As últimas reformas que nós fizemos foi em 1995 e 96, na implantação do Plano Real. Sim. Fizemos as reformas econômicas. O que foi as reformas econômicas? Quebra do monopólio do gás canalizado, telecomunicações, cabotagem, petróleo, e alteramos o conceito de capital estrangeiro para permitir que o dinheiro de fora entrasse no Brasil. Veio primeiro como dinheiro de motel, ou seja, entrava e saía para poder buscar remuneração, e acabou vindo como investimento. Investimento, né? Ficar no país. Depois fizemos a reforma administrativa e previdenciária, que já veio meia boca porque definiu-se o processo de reeleição. Inclusive, eu votei contra a reeleição na época, porque entendia que o Plano Real não podia ser abortado naquele momento. Fizemos a reforma previdenciária, transformamos tempo de serviço por tempo de contribuição, definimos uma idade mínima para o servidor público, mas não terminamos ela. Que a intenção era você vender as empresas estatais que davam prejuízo, tirar o Estado onde não é função inerente. Mas aí, deputado, a pergunta que... Enxugar a máquina. Que certamente as pessoas que estão em casa querem ouvir, cada vez que os políticos chegam aqui no Checkmate, a gente pergunta, né? Pois é. Por que não acontece, então, vocês que estão lá, o senhor que já tem experiência de 20 anos, por que não consegue
fazer essas reformas tão importantes? Então, deixa eu terminar. O que emperra? O Executivo? Na época... Que acalma os parlamentares ou falta o quê? Eu estou fazendo uma avaliação dos 3 governos. Então, na época, foi feita a reforma administrativa e previdenciária, chegou na tributária e fiscal, não se fez por causa da reeleição. No segundo mandato do Fernando Henrique, já não tinha força para fazer as reformas estruturais, porque o governo tem uma influência muito grande no Executivo por não ser um orçamento impositivo e pela dependência das prefeituras e do governo do Estado no orçamento do governo federal. Por isso que tem que ter um novo pacto federativo. Chegou o governo Lula, ele manteve a política econômica, né? O Lula teve um desprendimento, aproveitou a euforia do consumo mundial, criou o PAC, criou os projetos sociais de grande força e grande repercussão política e social no país, mas não fez uma pauta de reforma estrutural. E a presidenta deu continuidade ao governo Lula com um centralismo um pouco maior. Ela é mais centralizadora, né? Ela é mais centralizadora. A relação é difícil. Agora, lá, deputado, na hora de pedir uma verba para Blumenau, por exemplo? A prioridade da presidenta Dilma na aplicação dos recursos foi os municípios acima de 50 mil habitantes, que eu acho extremamente importante, entendo que é extremamente importante você resolver o problema das metrópoles. Sim. Habitação, mobilidade urbana, macrodrenagem, saneamento. Agora, você não pode esquecer os municípios pequenos. Esse, na minha opinião, foi um dos grandes erros da implantação do governo Dilma. E houve um enxugamento, um inchaço da máquina, um excesso de investimento social que acabou reduzindo a capacidade de investimento, aonde o governo hoje é obrigado a buscar as parcerias privadas para poder fazer os grandes investimentos. Mas agora, então, o PP também no plano federal também está de olho aí em Aécio, Eduardo Campos... A política é a arte de conversar naturalmente, como no governo do Estado nós estamos conversando com o Paulo Boia, com o Vinhati, com o governador, com o Merizio. No governo federal estamos conversando com o Eduardo Campos, com o Aécio e com a presidenta Dilma. E para o país, a opinião do deputado Pisolati, é melhor continuidade? É melhor trocar? Esse seu olhar do tempo de FHC com reformas aí dá uma pista de que talvez fossem migrar novamente para as asas tucanas? Né? Olha, independente de quem o partido fechar, eu sou um homem partidário e acompanho a vontade do meu partido, não imponho a minha vontade pessoal, porque não pode ser assim. Internamente eu vou manifestar o que eu desejo. O que o Brasil precisa, sim, é uma pauta de reformas estruturais e gestão de enxugamento, de melhoria da qualidade de serviço e das obras que nós estamos fazendo. Deputado, vamos para o intervalinho para voltar para o último bloco. Fique com a gente, João Pisolati aqui no Checkmate. É só um minutinho, já voltamos.